como vai? Será que você pode bater as mãos quando se sacode? Mexe a cabeça, dá uma rodadinha e não se esqueça de dizer bom dia. Bom dia! Bom dia, meus amores! Como passaram o final de semana? Passaram bem? Que legal! A tia também está bem, certo? Estão se cuidando direitinho? Que bom! Vamos continuar se cuidando bem direitinho, certo? Então, a nossa aula de hoje é matemática. E nós não iremos entrar em assunto novo, porque a gente vai fazer um pouco da revisão e em seguida a correção, certo? Então, todos pegam o seu livro de matemática. Vamos lá? E aí, pegaram? Muito bem. Então, quem lembra qual foi o assunto da semana passada? Vocês lembram? Que legal, regiões planas, muito bem. Eu acho que todos gostaram desse assunto, né? Porque esse assunto, ele é bem legal. Quem lembra o que é regiões planas? O que quer dizer regiões planas? Lembram? Muito bem, estou orgulhosa de vocês. É quando ligamos dois pontos por meio de uma reta. Muito bem. Observe esse exemplo. Aqui está ligado, né? Nós temos dois pontos por meio de uma reta. Que nós temos A e B. A e B. Eles dois estão ligados por meio de uma reta. Então, eu quero que todos abram o livro na página 89. Vamos lá? Todos abriram? Então, vamos fazer a correção da primeira questão lá da página 89, ok? Vamos à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: conte e registre o número de lados de cada polígono. Então, nesse polígono aqui, vamos observar quantos lados nós temos. Observaram a quantidade de lados que nós temos? Muito bem. Então, a quantidade de lados que nós temos, vamos ver, ó. 1, 2, 3. Então, nós temos apenas 3 lados. Apenas 3 lados. Aí, você vai colocar abaixo 3 lados. Esse polígono tem 3 lados. Esse é da letra A, certo? Corrigindo a letra B. Na letra B, nós temos outro polígono, de forma diferente. Será quantos lados esse polígono tem? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4. Então, esse polígono aqui tem 4 lados. Aí lá você vai observar, você vai colocar o numeral 4, igual a tia fez aqui. Não é legal esse assunto? Agora, nós vamos para a letra C, que na letra C mostra outro polígono. E esse polígono aqui, vamos ver quantos lados esse polígono tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse polígono, ele tem 5 lados. Ele é composto por 5 lados. Aí, você vai colocar abaixo, né? 5 lados, ok? Tá dando para corrigir direitinho? Agora nós vamos passarmos para a letra D, ainda da primeira questão. Que aqui nós temos outro polígono. Vamos ver quantos lados esse polígono tem. Vamos lá, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse polígono tem 6 lados. Não é legal? Aí vamos colocar 6 lados, que é a quantidade de lados que esse polígono tem. Certo? Corrigiram? Muito bem. Agora vamos para a segunda questão,
que na segunda questão diz o seguinte: dê o nome de cada polígono abaixo, de acordo com o número de lado que possui. Então, cada polígono, nós vamos dar o nome a cada polígono de acordo com o número de lados que eles possuem. Nós temos aqui dois polígonos, o polígono da letra A e da letra B. Vamos fazer logo eles dois ao mesmo tempo. Letra A e letra B. Eles têm o mesmo nome, sabiam? Por quê? Porque eles têm 4 lados. Tanto um como o outro tem 4 lados. Então, ele é chamado de quê? Muito bem, eles são chamados de quadriláteros. 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 Tanto A como B. Eles dois são quadriláteros. Quadriláteros porque eles têm 4 lados. Você vai colocar quadriláteros aqui e aqui na letra A e na letra B. Ainda da segunda questão, nós vamos ver a letra C e a letra D. Esses dois aqui, eles já têm nomes diferentes. O primeiro ele tem 3 lados. Se ele tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Triângulo. E a letra D, vamos ver quantos lados ele tem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 lados, então ele é chamado de hexágono. 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 Ok? A letra C é triângulo e a letra D é hexágono. Certo? Vamos fazendo a correção direitinho, para entender bem o assunto, certo? Agora nós vamos para, na segunda questão, a letra E. Na letra E, nós temos, a tia colocou também 2. Na letra E, nós temos esse aqui, vamos ver quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um pouquinho diferente. A diferença desse aqui, dele aqui, ó. Só a posição desse aqui, ó. Como é feita as linhas. Aí nós temos aqui, ele também é chamado, a letra E é chamado de hexágono. Coloque aí, hexágono, hexágono. E o outro, vamos ver quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5. Ele é chamado de pentágono. Ele é chamado de pentágono. Pentágono. Então, esse aqui tem 5 lados, ele é chamado de pentágono. Pentágono. Agora, vamos ver, da segunda questão, o último, da letra G. Vamos contar a quantidade de lados. 1, 2, 3. Se ele tem 3 lados, chamamos de triângulo. Triângulo. Então, todos colocando o nome aí de triângulo. Triângulo. Ele é chamado de triângulo. Triângulo. Certo? Muito bem. Ainda na segunda questão, nós temos um pequeno texto que diz o seguinte: nós vamos conhecê-la e identificar figuras planas por meio de cores. E a figura que nós temos aí é a figura da bandeira do Brasil, que é o nosso país, não é verdade? Então, vocês vão pintar, presta atenção, o losango de verde. Aliás, desculpem, o retângulo de verde, o losango de amarelo e o círculo de azul, que são as cores das bandeiras do Brasil. Olha aí o que a tia fez. Ficou legal?
nós iremos pintar o retângulo de verde, que esse aqui, essa parte aqui é do retângulo. De amarelo, vamos pintar o losango, que é esse aqui, da parte de dentro, losango. E o círculo aqui, nós iremos pintar de azul. Muito bem. Certo? Quem já fez está de parabéns, porque nós só estamos fazendo a correção. Certo? Parabéns para quem já fez. Agora, lá na página 90... temos a terceira questão, que diz o seguinte: pinte no quadro abaixo apenas os polígonos. Nós iremos pintar os polígonos, que são linhas retas e fechadas, né? Os polígonos. Aqui nós temos os polígonos, aqui, ó. Os polígonos, certo? Observaram, corrigiram cada um, corrigiu o seu. Que legal! Pintar só apenas os polígonos, que são essas figuras fechadas, os polígonos, ó. Certo? Esses que estão pintados aí, que são os polígonos. Todos fizeram, né? Muito bem. Agora, na quarta questão. Na quarta questão, observe as figuras. Observando as figuras aqui. Estão observando bem direitinho as figuras. Aí diz o seguinte: agora marque o que essas figuras têm em comum. Vocês vão observar ela bem direitinho e vão dizer o que é que essas figuras têm em comum, certo? Será o que é que elas têm em comum? Letra A forma do quadrado. B, o mesmo tamanho. C, o mesmo número de lado. Ou D, forma de retângulo. Quem marcou o mesmo número de lado, acertou. Parabéns para quem acertou. Quem não acertou, corrige. Porque o que eles têm em comum, é o mesmo número de lados. Todos têm o mesmo número de lados. Observe, só muda o jeito da figura, mas eles têm o mesmo número de lado, certo? Então, para isso, tem que marcar o número de... o mesmo número de lados é o que eles têm em comum. Agora, lá na quinta questão, diz o seguinte. Lá na quinta questão, diz o seguinte: complete a tabela de acordo com o nome de figuras e o número de lado. Então, nós temos... Aqui nós temos 3 números de lados, que é chamado de quê? Os 3 números de lado aqui, ó. 1, 2, 3. Eu te até represento aqui para ficar mais fácil. 1, 2, 3. Ele é chamado de quê? Muito bem. Quem colocou triângulo? Quem colocou triângulo, acertou. Certo? Acertou. Agora, vê aí. O quadrilátero. Quadrilátero, não importa a forma que ele é feito. Ele é chamado de quadriláteros quando ele tem 4 lados. Então, aqui, quadrilátero se refere a 4 lados. Aí, aqui, colocar 4 lados. Certo? Ainda na quinta questão, nós temos números de lados de uma figura. É chamado de quê? Quando tem 5 lados? É chamado de pentágono. Ele é chamado de pentágono. 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 Ele é chamado de pentágono. Quando tem 5 lados, se refere a pentágono. E quando ele é octógono, ele tem quantos lados? Quando ele é octógono. Observe essa figurinha aqui, ó. É uma figura que tem quantos lados? Muito bem. Ela tem 8 lados,
8 lados, por isso que ele é chamado de octógono. Certo? Então, ela tem 8 lados. Aí você coloca lá 8 lados. Certo? Estão corrigindo direitinho. Então, muito bem. Vamos partir para a sexta questão, que está lá na página 91. Que diz o seguinte, na página 91. Complete o quadro feito com regiões polígonas, segundo a sequência. Nós tínhamos uma sequência, tinha a sequência do livro, e vocês teriam que continuar a sequência, certo? Isso aqui era bem interessante, bem fácil. E por isso que a tia fez todos os exemplos, todas as respostas, para você analisar melhor, certo? Entenderam? Muito bem. Agora a sétima questão. Também era bem legal na sétima questão. Que estava dizendo o seguinte. Continue desenhando as figuras geométricas planas. Não se esqueça de observar a sequência. Não se esqueça de observar a sequência. Então, na nossa sequência, nós tínhamos um triângulo, um retângulo, um círculo, um quadrado, um triângulo, um retângulo e um círculo. Aí era para continuar em sequência. Entenderam? Então, a sequência era essa. Certo? Será que todo mundo fez? Acertou essa sequência? Ficou bem bonito, né? Bem interessante. Eu achei bem legal essa tarefa. Agora, oitava e última questão. Essa aqui também era bem interessante, mas essa aqui era mais trabalhosa. Tem que prestar bem atenção. Então, criatividade nessa aqui, cada um tinha que construir sua criatividade. Ela não era uma resposta exata. Você tinha que pensar e analisar o que você iria fazer. Que diz o seguinte: pinte a malha abaixo formando um belo mosaico. Que nós sabemos que mosaicos são pequenas peças coloridas, né? Mas dando a forma de um desenho. Como, por exemplo, cada um ia ter sua criatividade, mas a tia criou isso aqui, ó. Aqui é um mosaico. Certo? Ficou legal? Então, aí cada uma ia criar sua criatividade. Pode ser corações, estrelas, lua. Entenderam? Então, fique com Deus. Que Deus abençoe nós todos, né? Se cuidem, certo? E até a próxima aula. Tchau. Fique com Deus.